Ecos da eternidade. O chamado do vazio. No silêncio cósmico. Antes mesmo que a primeira estrela tivesse nascido, existia apenas a escuridão. Essa escuridão, porém, não era vazia. Carregava em si a promessa do que viria a ser. Com o tempo, correntes invisíveis dançaram Condenser-MC e acenderam os primeiros sóis. E assim nasceram as galáxias. Oceanos de luz, navegando pelo infinito. Em uma delas, a Via Láctea, bilhões de mundos floresciam sob a vigilância de estrelas imensas. No entanto, os habitantes de um pequeno planeta azul, chamado Terra, ainda acreditavam estar sozinhos, mas estavam enganados. Em um recanto distante da galáxia, seres antigos chamados luminares observavam o fluxo da vida desde tempos imemoriais. Eles eram viajantes de pura energia, formados de luz e pensamento. Não precisavam de naves, pois atravessavam o espaço de Brandon como páginas de um livro. Um deles, chamado Aelion, recebeu uma mensagem misteriosa. Não era um som, não era uma imagem menos. Era um eco do futuro, vindo de uma galáxia, além do horizonte visível. O eco falava de um colapso, de uma escuridão que se espalharia por todas as estrelas, se nada fosse feito. Movido por esse chamado, Aelion iniciou uma jornada que atravessaria bilhões de anos-luz. O despertar de Orion. Enquanto isso, na Terra, no ano de 2347, a humanidade havia deixado para trás sua infância tecnológica. Naves cruzavam o sistema solar, cidades flutuavam sobre nuvens em Júpiter, e bases subterrâneas prosperavam em Marte. Porém, com o avanço, veio também a arrogância. As grandes corporações interplanetárias controlavam não apenas recursos, mas também a própria memória coletiva. Havia histórias que não podiam ser contadas, descobertas que eram apagadas. Entre os que resistiam estava Orion Veinar, um jovem astrônomo da colônia marciana. Ele passava noites inteiras, observando as galáxias distantes, através de telescópios quânticos. Certa madrugada, seus sensores captaram um sinal incomum. Uma sequência de pulsos luminosos que vinha da direção da galáxia Andrômeda. Orion não sabia, mas estava sintonizado no mesmo eco que Aelion ouvira milênios antes. O encontro o destino uniu Aelion e Orion em um instante impossível de ser explicado pelas leis humanas. Enquanto observava o céu, Orion viu uma forma cintilante surgir diante de si. Não havia portas nem motores, apenas pura presença luminosa. Quem é você? Murmurou Orion, sem saber se sonhava. Aelion respondeu não com palavras, mas com pensamentos que ecoaram em sua mente. Sou um Luminary, vim do coração da galáxia, guiado pelo mesmo chamado que agora chega até você. O universo está em perigo. Orion sentiu um frio na espinha. O universo? Em perigo? A frase parecia absurda, mas ao mesmo tempo carregava uma verdade profunda. Aelion então mostrou visões. Estrelas morrendo em sequência. Galáxias inteiras sendo consumidas por uma sombra viva. Uma força que não era apenas destruição, mas um esquecimento. Era como se a própria memória da existência estivesse sendo devorada. A sombra de Nior. Essa força tinha um nome. Nior. Não era um ser no sentido comum, mas uma consciência formada do vazio entre as galáxias. Enquanto a vida surgia, Nior crescia faminto, nutrindo-se da ausência, do silêncio, daquilo que não é. Por eras, Nior dormiu. Mas agora, algo o despertara. Ele se movia pela escuridão intergaláctica, e onde passava, estrelas simplesmente deixavam de existir, como se nunca tivessem brilhado. Os luminares haviam tentado contê-lo antes, mas falharam. Agora, Aelion acreditava que apenas uma aliança entre sua espécie e os humanos poderia trazer esperança. Abiagem. Orion aceitou o chamado. Ele deixou para trás Marte e a segurança da vida comum a bordo de uma nave híbrida menos construída com tecnologia humana e energia luminosa de Aelion, menos partiu em direção ao desconhecido. A jornada não era apenas espacial, mas também interior. Durante o percurso, Aelion compartilhava memórias da criação das primeiras galáxias. Mostrava como cada estrela estava conectada a uma sinfonia maior.
Orion começou a compreender que o cosmos não era apenas matéria, mas também consciência. Eles atravessaram nebulosas que pareciam jardins cósmicos. Testemunharam o nascimento de sóis azuis. Mergulharam em buracos de minhoca que dobravam distâncias inimagináveis. Cada instante era uma revelação, mas também um lembrete da urgência. Nior avançava. A biblioteca estelar no coração da galáxia M87 havia uma estrutura colossal. A biblioteca estelar não era feita de pedra ou metal, mas de pura luz condensada. Ali as civilizações mais antigas deixaram registros de suas histórias, ciências e artes. Aelion levou Orion até lá para buscar respostas. Entre corredores de energia viva, Orion leu fragmentos de civilizações extintas há bilhões de anos. Algumas foram destruídas por guerras internas, outras desapareceram sem deixar rastros, mas todas mencionavam de forma velada a ameaça da sombra eterna. Em um dos registros, Orion encontrou algo inesperado. Um mapa estelar que indicava a localização do coração do multiverso. Um ponto onde todas as galáxias estavam ligadas. Se Nior chegasse até lá, não haveria retorno. O sacrifício das estrelas para deter Nior era preciso despertar as chamas primordiais, energias deixadas pelas primeiras supernovas. Essas chamas estavam escondidas em diferentes galáxias, guardadas por entidades quase divinas. Aelion e Orion viajaram por mundos esquecidos. Enfrentaram provas de coragem e sabedoria. Em uma estrela vermelha gigante, encontraram a guardiã Ícaris, feita de fogo puro, que lhes entregou a primeira chama. Em outra galáxia, dentro de um buraco negro domesticado, conquistaram a segunda, mas cada vitória custava algo. Aelion começou a enfraquecer, pois cada chama exigia parte de sua própria essência luminosa. Orion, ao ver isso, sentiu o peso da responsabilidade aumentar. A batalha no vazio, por fim, Nior os alcançou. A sombra não tinha forma fixa. Era um oceano de trevas, que engolia estrelas como quem apaga velas. Em meio ao confronto, Orion percebeu que nenhuma arma seria suficiente. Nior não podia ser derrotado com destruição, pois ele era a própria destruição. A chave estava na memória. Orion, guiado por Aelion, ativou as chamas primordiais, não como armas, mas como lembranças do universo. Cada chama acendeu recordações. O nascimento da primeira estrela, o sorriso de uma criança humana, a canção de uma civilização esquecida. Tudo aquilo que Nior queria apagar voltou a brilhar. O vazio começou a recuar, incapaz de resistir ao peso da existência lembrada. O legado à vitória, porém, não foi sem custo. Aelion se desfez em pura luz, tornando-se parte das chamas primordiais. Orion, agora sozinho, retornou à Terra. Ele não trouxe riquezas, nem tecnologias impossíveis, mas trouxe histórias. Histórias de como as galáxias cantam, de como a memória do universo é mais forte que a sombra. A humanidade ouviu, e algo mudou. Pela primeira vez, não se sentiram sozinhos. Ecos da eternidade milhares de anos depois, em mundos distantes. Crianças de diferentes espécies escutavam as lendas de Orion e Aelion. Elas olhavam para o céu estrelado e entendiam que cada ponto de luz era uma lembrança, uma vitória contra o esquecimento. Enquanto as galáxias continuavam a dançar pelo vazio, o eco daquela jornada ainda vibrava. Enquanto houver memória, haverá luz.